Coronavírus. Você vai conhecer as sequelas causadas pelo coronavírus no coração. Essa é a nossa conversa de hoje aqui no Doutor TV com o Dr. Marcelo Paiva, que é cardiologista. Antes de começar a conversar com ele, já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar as notificações, que todos os dias nós temos vídeos novos para que você fique sempre bem informado. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer. Doutor, a gente sabe que o coronavírus é um vírus ainda muito novo e que muita coisa tem sido descoberta ao longo deste ano. Quais são especificamente as consequências deste problema, deste vírus no nosso coração? Realmente a gente tem aprendido a cada dia que passa com esse novo vírus. A gente já está indo aí para o segundo ano de pandemia. E as novidades, os conhecimentos que a gente vem adquirindo com o tempo, eles vão sempre aumentando. Em relação ao comprometimento do sistema cardiovascular, não só da parte do coração, mas também da parte circulatória, a gente pode dividir aí de uma forma para ficar mais claro para todo mundo, aquilo que é decorrente da infecção ou do acometimento pelo próprio vírus e aquilo que são consequências da infecção propriamente dita, né? Na primeira delas, se a gente falar da inflamação causada pelo vírus, o vírus ele pode acometer o coração, pode inflamar o músculo do coração, que é o que a gente chama de uma miocardite. Isso acontece em outros vírus também, não é uma prerrogativa apenas do coronavírus. E ele pode, nos casos mais graves, deixar o coração mais fraco, com dificuldade de bombeamento, mas pode levar também à arritmia. Uma das consequências e a grande preocupação, principalmente em atletas que logo depois retomam a atividade física depois de uma infecção pelo coronavírus, é ter certeza que não exista nenhum comprometimento, nenhum sinal de inflamação, para que não corra o risco do surgimento dessas arritmias, ou seja, distúrbios do ritmo do coração. A outra coisa que é importante da gente falar é em relação à parte da coagulação, que todo mundo hoje tem ouvido falar muito a respeito da trombose. Então, mesmo para pessoas que nunca tiveram problemas circulatórios, mesmo para pessoas que nunca tiveram problemas relacionados à trombose, os pacientes que têm infecção por coronavírus, principalmente aqueles que precisaram de ser internados, ficaram no hospital, e nos casos mais graves isso ainda é mais significativo, existe um risco aí de 25%, 30% de formação de coágulos no sistema venoso, principalmente nas pernas. Isso pode acontecer semanas, até meses depois da infecção pelo coronavírus. E a consequência disso, tanto do ponto de vista circulatório, de inchaço, dor nas pernas, é o risco de situações mais graves, como esses coágulos se soltarem e entupirem os vasos no pulmão, nas artérias do pulmão, a chamada embolia pulmonar, levando até a risco de vida. Doutor, eu tenho duas dúvidas. No que diz respeito aos problemas cardiológicos, a pessoa que já tem um problema, seja ele qual for, ele se agrava por conta deste vírus e, consequentemente, ele pode causar a morte do paciente? Ou é possível ir tratando também e tentando minimizar esses efeitos para aqueles que já sofrem com problemas cardiológicos? Essa é uma pergunta muito importante. Na primeira onda do coronavírus, lá no ano passado, houve muita discussão a respeito não vou dizer o sumiço, mas os pacientes cardiológicos, eles, por medo da pandemia, eles deixavam de ir aos consultórios médicos, deixavam de fazer o tratamento e o acompanhamento de rotina. E o que a gente se preocupou naquela época era justamente isso que você estava falando. Uma vez que a pessoa tem alguma doença cardiovascular pregressa, hipertensão, insuficiência cardíaca, problema de sopro nas válvulas do coração, não é infrequente que infecções secundárias ou infecções outras que acometam, né, que
que contaminem esses pacientes façam com que aquela parte cardíaca que estava relativamente equilibrada, estável, ela descompense e venha se agravar durante o quadro de infecção. Por isso que muitos pacientes morreram com problemas cardiológicos, né, doutor? Sim, não só porque eles descompensaram da parte da sua doença, como também porque eles evitavam de procurar os pronto-socorros, os hospitais, as clínicas para buscar tratamento. Então, houve um aumento significativo do número de óbitos, de mortes por doença cardiovascular durante a pandemia. Não só porque em infecções virais isso acontece normalmente, nos surtos de influenza, né, da gripe comum, isso é uma verdade, mas também porque nessa época da pandemia as pessoas deixavam de procurar auxílio médico. Doutor, a gente pode dizer que quando o tratamento é feito de maneira adequada, depois do corona e depois de algum tempo, essas pessoas que tiveram as funções cardíacas afetadas, elas voltam a ter uma vida normal? Ou ainda não se sabe até que ponto vai haver um comprometimento mais a longo prazo por conta do coronavírus? Isso precisa ser acompanhado. Obviamente, isso depende muito da gravidade, da extensão desse comprometimento cardíaco pelo coronavírus. Quadros mais leves, onde a pessoa respeite o repouso, evitando atividades físicas extenuantes ou esportes muito de alto impacto, durante as fases iniciais, tendem a se recuperar completamente e vai poder voltar à sua atividade normal. Casos onde as sequelas sejam mais importantes, haja um dano no músculo cardíaco mais significativo, não que você não possa retornar a uma vida normal, mas ela deve ser feita de uma forma com acompanhamento. E gradativa, né, doutor? E gradativa, exatamente. Doutor, você falou um pouquinho da embolia, não posso terminar sem antes te perguntar. Este tipo de problema, muitas pessoas, mesmo depois de 3, 4 meses, já teoricamente curadas da doença, reclamam muito de falta de ar. Isso tem a ver com o que você falou, no que diz respeito à circulação, à má circulação, à embolia pulmonar? Isso também é possível reverter? Não necessariamente. Obviamente, pelo que você bem falou, falta de ar é um dos sinais cardinais, dos sinais importantes de um quadro de embolia pulmonar. Mas é aquela falta de ar de início súbito, onde a pessoa estava relativamente bem ou estável, de uma hora para outra começa a sentir uma falta de ar muito significativa. O que a gente tem que lembrar é que esses pacientes com Covid, principalmente os Covids moderados e graves, em torno de 40% deles, eles têm uma queda da capacidade funcional, da capacidade respiratória nos primeiros 6 meses pós-infecção. Isso não necessariamente está relacionado à embolia de pulmão. Isso pode estar relacionado a uma fraqueza muscular. Você tem uma perda ponderal de cerca de 18% da massa corporal do indivíduo depois de uma infecção dessas. E também relacionado ao comprometimento pulmonar propriamente dito, a pneumonia pelo coronavírus. A embolia de pulmão, ela é sim uma das causas de falta de ar, mas aí é mais importante as pessoas atentarem para uma piora súbita do quadro respiratório, que aí sim pode ser um sinal de embolia. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Eu acho que o recado mais importante de todos que você deixa é justamente a necessidade de nós não pararmos nenhum tipo de tratamento cardíaco em face de qualquer problema que esteja acontecendo e das dificuldades até em hospitais por conta do coronavírus, né, doutor? Esse é o alerta que a gente pode deixar de dar. Sem dúvida nenhuma, mantenham-se protegidos, mantenham fazendo atividade física com cuidado e sempre que importante, sentindo alguma coisa, procure um auxílio médico. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no Doutor TV, uma alegria ter conosco. Você que nos acompanha, muito, muito obrigada. Lembrando que os contatos do Dr. Marcelo estão aqui na descrição e também no nosso canal. Um beijo para você e até a próxima.